Quarta-feira, 19 de dezembro de 2018. Terminou há pouco a sessão da Câmara dos Deputados, em que não houve votação por falta de presença de deputados, por falta de quórum. Lembrando que hoje também foi dia de diplomação dos deputados eleitos em seus estados, e no caso os reeleitos acabaram que não conseguiram vir a Brasília. Isso também dificultou um pouquinho a obtenção de quórum para haver votações aqui no plenário da Câmara. Mas teve muitas despedidas dos parlamentares, essa que pode ter sido a última sessão de vários deles, os que não foram reeleitos. E o que teve também aqui no plenário Ulisses Guimarães foi sessão do Congresso Nacional. Foram avaliados 4 vetos presidenciais, 7 deles acabaram ficando para o ano que vem, que tratam de assuntos mais polêmicos, como o Sistema Único de Segurança Pública, o Marco Civil da Internet, investimentos no setor de informática e também a questão das dívidas rurais, de descontos para os pequenos produtores rurais poderem quitar suas dívidas públicas. O que foi apreciado também, foram apreciados também 4 projetos de lei que tratam de orçamento. E aí eu destaco um, que é a proposta orçamentária para o ano que vem, de 2019. Essa é uma proposta que detalha toda a arrecadação e todos os gastos públicos federais do ano que vem, todas as obras, todos os serviços que poderão ser executadas. É uma proposta enorme, super complexa, com muitos números, e entre esses números eu vou destacar alguns. Entre eles, o que o ano que vem, né, 2019, vai fechar negativo para os cofres públicos federais, 139 bilhões de reais no vermelho. Esse é o 6º ano seguido que o Brasil fecha no negativo, e aí a dívida só vai aumentando, o que faz com que o Brasil tenha que reservar mais dinheiro público para gastar em juros e empurrar a dívida para frente, em vez de investir em obras, por exemplo, e serviços que possam trazer melhorias para a população. Outro número que eu destaco é o salário mínimo, que será de R$ 1.006 a partir de 1º de janeiro, e também o número de 156 bilhões de reais, que é o que sobra para que o Brasil faça investimentos. Só que grande parte desse dinheiro, quase todo desses 156 bilhões de reais, são das estatais. O que sobra mesmo para os ministérios são 36 bilhões de reais. Esse é o menor investimento reservado para os ministérios nos últimos 15 anos. Isso aí é dinheiro que vai para a compra de equipamento ou para, por exemplo, fazer uma estrada em certa região do país. Ou seja, é o menor investimento aí em 15 anos. A lei orçamentária agora só precisa da assinatura presidencial para, de fato, virar lei. Bom, esse foi o principal destaque aqui no plenário Ulisses Guimarães. Você pode acompanhar agora os destaques do restante da Câmara. Ministro do Supremo suspende prisão de condenados em segunda instância. Decisão que pode beneficiar o ex-presidente Lula repercutiu entre os deputados. Mulheres que sofreram câncer de mama vão ter cirurgia de reparação. 4 demandas femininas viraram lei nesta quarta-feira. E ainda, vamos mostrar o trajeto que Jair Bolsonaro vai percorrer no dia da posse presidencial aqui na Câmara. Uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira que todas as pessoas que estejam presas por condenação após a segunda instância sejam soltas. Na decisão, Marco Aurélio Mello reafirmou o artigo 283 do Código de Processo Penal, que determina que as prisões só podem ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, quando não for mais possível entrar com recursos no processo. A Procuradoria-Geral da República estuda recorrer da decisão. Essa liminar pode beneficiar o ex-presidente Lula, que foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Parlamentares do PT deram uma entrevista coletiva aqui na Câmara e afirmaram que a defesa do ex-presidente já entrou com um pedido para que ele seja libertado imediatamente. A Constituição Federal, ela não deixa dúvidas. Nenhum brasileiro, nenhum cidadão pode ser considerado culpado enquanto ele não tiver uma sentença transitada e julgada. Qualquer outra interpretação da Constituição
diferente dessa é uma afronta ao poder originário do Constituinte. Quando se formou a maioria no Supremo com relação à manutenção da prisão em segunda instância, foi sobretudo por conta do princípio do colegiado. E quando um ministro monocraticamente inverte o que a maioria decidiu, traz insegurança jurídica e isso, é claro, pode acarretar em atrapalhar as próprias investigações da Lava Jato. A Procuradoria de fato recorreu e no início da noite o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, revogou a decisão. Com isso, as prisões feitas com base nas condenações em segunda instância ficam mantidas. O presidente Michel Temer assinou nesta quarta-feira 4 projetos de interesse das mulheres. A sanção das propostas foi assinada pelo presidente Michel Temer e acompanhada por deputadas da bancada feminina e outros parlamentares. Uma das propostas torna crime o registro de fotos e filmagens não autorizadas da intimidade sexual. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Outro projeto de lei sancionado garante às mães detentas o direito de cumprir a pena em regime domiciliar. Também virou lei a proposta que aumenta a pena de feminicídio em algumas situações, como, por exemplo, quando o autor descumprir medida protetiva ou se a vítima for menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Por último, foi sancionado o projeto de lei que garante a cirurgia reconstrutiva a mulheres mutiladas em decorrência do câncer de mama. O autor da proposta comemorou. Segundo ele, a partir de agora, não apenas 20% das mulheres mutiladas poderão conseguir a prótese pela rede pública. Hoje é lei, o SUS é obrigado a fazer em 100%. De 20% vai passar para 100%. Eu tenho certeza de que a partir de amanhã, a lei está em vigor, vai ser publicada no Diário Oficial e é lei, e o SUS vai ter que se adaptar para atender 100% das mulheres trabalhadoras. A Casa da Mulher Brasileira foi criada durante o governo de Dilma Rousseff e agora enfrenta problemas. A comissão debateu a situação do projeto. A Casa da Mulher Brasileira faz parte das políticas de combate à violência contra a mulher. O objetivo é dar suporte às vítimas com serviços que vão desde o acolhimento com apoio psicológico até as demandas judiciais. Dona Doroteia foi uma das que recebeu esse apoio quando precisou. Lá eu tive um acolhimento digno de um ser humano que merece viver e está aqui falando com vocês agora. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou um debate para falar sobre o fechamento da casa onde Doroteia foi atendida no Distrito Federal. O espaço foi interditado em abril por problemas estruturais na obra. Esse cronograma de obras ele tem que ser oferecido pela Secretaria Nacional de Política para Mulheres, porque ela é responsável pela execução da obra junto ao Banco do Brasil, que foi seu mandatário. Então, aqui no Distrito Federal, a gente só tem a gestão. E é isso que a gente aguarda. Uma das únicas casas que estão ou que foram inauguradas neste país, ela está fechada. É como se estivessem fechados os instrumentos para que a mulher possa ressignificar as suas vidas. E integrar os serviços, como propõe a Casa da Mulher Brasileira, é fundamental. Congresso Nacional. É exatamente neste local em que estamos que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai desembarcar no dia 1º de janeiro de 2019, por volta desse horário, 3 da tarde, para seguir até o plenário Ulisses Guimarães e fazer o seu juramento à nação, o juramento constitucional, em frente a deputados e senadores e também representantes de outros países que estarão aqui prestigiando essa posse. Vamos então dar um passeio por esse trajeto para conhecê-lo a partir da perspectiva que terá o presidente eleito. A esplanada estará certamente lotada e nesse ponto, o início da rampa, o presidente será recebido pelos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e várias outras autoridades. Um grande tapete vermelho estará estendido até a entrada do plenário e os dragões da independência estarão ladeando esse tapete vermelho. Você pode observar que o Congresso está passando por uma reforma, por ajustes, por reparos, justamente se preparando para essa data, que é importante, né, do ponto de vista político. Temos até alguns andaimes ali para quem está fazendo esses reparos. É exatamente neste ponto que o presidente e as autoridades alcançam o Salão Negro, o principal salão do Congresso Nacional, que une Senado e Câmara. Não terá, obviamente, esse detector de metais e nem terá essa exposição sobre os 30 anos da Constituição Cidadã, que você ainda pode visitar até o final do mês.
Através desse lance de escada, o presidente eleito e as autoridades alcançam o Salão Verde, o salão da Câmara dos Deputados, que dá acesso ao plenário Ulisses Guimarães e que estará lotado no dia, como fica também bastante cheio nos dias de sessão, onde acontecem as negociações, as entrevistas. Essa é a entrada principal do plenário Ulisses Guimarães, mas não será por aqui que o presidente eleito alcançará o plenário, e sim por uma entrada lateral, por razões de segurança, em razão ainda das sequelas de sua cirurgia. É por esse caminho que o presidente Jair Bolsonaro vai alcançar o plenário. Essa perspectiva que ele terá de um plenário certamente muito cheio. São pouco mais de 400 lugares, não cabem nem todos os deputados. Nesse dia teremos deputados, senadores e outras autoridades. É por isso que as galerias estarão reservadas para as autoridades internacionais. E aqui nessa mesa estarão o presidente do Senado e presidente do Congresso, Anísio Oliveira, ao seu lado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e desta cadeira, desse lugar, o presidente eleito Jair Bolsonaro fará o seu juramento constitucional, irá se comprometer a zelar pela Constituição e pela integridade do país. E você vai poder estar aqui dentro, acompanhando a cobertura pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e também pelas redes sociais da Câmara dos Deputados. Ao invés do seguro do carro, uma cooperativa de proteção veicular. A alternativa é mais barata, mas o mercado ainda é pouco fiscalizado. Uma comissão especial da Câmara aprovou regulamentação para o setor. As associações e cooperativas que dividem entre as vítimas de roubos e acidentes os prejuízos gerados com seus veículos poderão ser tributadas como seguros tradicionais. É o que propõe projeto de lei aprovado. A Superintendência de Veículos Privados, a SUSEP, seria o órgão fiscalizador. Para o deputado João Campos, a proposta não atende ao cooperativismo e não deixa claro o que é seguro e o que é rateio. Não é razoável que a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, exerça a regulação e o controle sobre o rateio nas associações. As associações são livres, são de iniciativa popular, do povo. Não é uma entidade que, de acordo com a Constituição, caiba a intervenção do governo, regulação do governo. Eu acho que nesses pontos ainda precisamos avançar num diálogo direto com o senhor relator. De acordo com o projeto, as associações e cooperativas terão que apresentar os contratos com a descrição dos planos de serviços oferecidos e a comprovação financeira. A proposta também autoriza a SUSEP a firmar termo de compromisso quando a cooperativa diz respeitar as normas do Sistema Nacional de Seguros Privados. Segundo o relator do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, não é possível proibir um setor que já conta com 1.700 associações, que cobrem cerca de 2 milhões de automóveis. Para ele, o Estado precisa cuidar desse segmento que está à margem da lei. A SUSEP ela vai ter o papel fiscalizador, não controlador. Tanto que as instituições que quiserem operar neste mercado, elas terão que passar pela SUSEP para que ela faça a avaliação. E a avaliação será feita com a observância do tamanho desta associação e dessa cooperativa, área de abrangência, quantidade de associados, né, assegurados. Multa e cadastro de mau empregador para quem discriminar gênero ou etnia na hora de pagar o salário. A medida foi debatida pela Comissão de Finanças e Tributação. A legislação já proíbe a diferença salarial por gênero, raça e etnia para cargos iguais. Muitas vezes, quando ocorre discriminação salarial, é preciso recorrer à justiça, o que pode levar anos até o julgamento da ação. Para acelerar a punição ao empregador que comete esse tipo de crime, a ideia é criar uma pena administrativa. É o que prevê projeto de lei em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Se aprovado o projeto, o valor da multa será de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Atualmente, corresponderia a R$ 2.822. E no caso de pequenas e microempresas, o valor será reduzido para 25%. Além de criar uma lista de empregadores que praticarem a discriminação salarial. A permanência do empregador nessa lista elevará o valor das multas. Para este economista, é comum encontrar a diferença salarial entre homens e mulheres. E as pessoas mais prejudicadas são as mulheres negras.
No ano de 2017, por exemplo, foi constatado que, por exemplo, no Distrito Federal, essa relação, né, que já foi de 79%, né, no ano de 2016 chegou a ser de 80%, né, ou seja, a mulher ela tem uma diferença salarial em relação aos homens, né, recebe 80%, né, do que os homens recebem. O Congresso tem uma comissão permanente de deputados e senadores para acompanhar as mudanças climáticas. A comissão fechou os trabalhos deste ano com um tom de preocupação. O planeta inteiro enfrenta desastres cada vez mais fortes ligados às mudanças climáticas, que resultam do acúmulo de emissões de gases do efeito estufa. E o Brasil, que tem grande parte da geração de energia e da produção econômica diretamente ligada à disponibilidade de água, deve se preocupar em cumprir os acordos internacionais que assumiu, especialmente na Conferência do Clima de Paris. Foi o que advertiu o senador Jorge Viana no relatório final da Comissão Mista do Congresso sobre mudanças climáticas. O Brasil é um país que se não quiser tomar prejuízo e sofrer graves consequências da mudança do clima, o Brasil precisa ser protagonista nas negociações da implementação do Acordo de Paris. A mudança do clima é algo concreto, os desastres ambientais estão se multiplicando, os custos também, e vai ficar muito mais caro para a humanidade, para todos os países, se nós não fizermos valer o que foi assinado em Paris. A quarta-feira foi dia de homenagem no Legislativo. Uma publicação lembrou a trajetória política de Paz de Andrade, ex-presidente da Câmara, que faleceu em 2015. Na foto, ele aparece ao lado de Ulisses Guimarães. Participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte. O cearense Paz de Andrade começou cedo na política, aos 21 anos. Foi eleito 3 vezes deputado estadual e 8 vezes deputado federal. Paz de Andrade ocupou a presidência da Câmara entre os anos de 1989 e 91, período em que assumiu interinamente 12 vezes a presidência da República. Políticos que prestigiaram o lançamento do livro em homenagem a Paz de Andrade no Salão Nobre da Câmara fizeram questão de lembrar o legado deixado pelo deputado. Político que, à frente da Câmara de Deputados, com seu perfil de diálogo, conciliador, certamente é referência para todos nós na política de hoje. Uma política tão radicalizada, onde o papel daqueles que comandam deve ser sempre o de tentar construir o diálogo e respeitar todas as correntes políticas. O parlamentar cearense militou no antigo Partido Social Democrático, o PSD, mas foi nos quadros do MDB que ele se encontrou e atuou durante toda sua trajetória política. Defensor das bandeiras nacionalistas, homem culto, político aguerrido e conciliador. Paz de Andrade integrou o grupo conhecido como os Autênticos do MDB, movimento composto por 23 deputados federais que, nos anos da ditadura militar, atuou como a mais determinada frente oposicionista ao governo de exceção. Paz foi um dos homens que teve a coragem de enfrentar a ditadura militar, que juntou-se a um grupo de deputados e senadores, patrocinado por Ulisses Guimarães, o chamado Grupo Autêntico, para combater, naquela época, o regime ditatorial que se instalava no Brasil. Então o Paz é um exemplo de história, é um exemplo de coragem, é um exemplo de ética, é um exemplo de pai, é um exemplo de alguém que foi obstinado, né, na defesa do desenvolvimento de uma região pobre como o Nordeste brasileiro e, obviamente, como o seu querido Ceará. Então ele deixou um legado na vida pública e deixou um legado também na vida administrativa brasileira. Essas foram as notícias da Câmara nesta quarta-feira, 19 de dezembro. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.